Salve Maria, a porta larga da esterilização. Vamos falar sobre isso após as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A porta larga da esterilização. Muitos entram por ela. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. A porta larga da esterilização. Uma mulher, mãe de 4 filhos, 3 nascidos e 1 por nascer, vem a um sacerdote perguntar se é permitido praticar a laqueadura tubária ou ligadura de trompas. Ela explica que os 3 primeiros partos foram cesáreos e que, segundo o médico, o 4º também deverá ser cesáreo. Haveria, assim, uma oportunidade de aproveitar a abertura do abdômen para fazer a laqueadura. O sacerdote, por falta de conhecimento ou de fidelidade à igreja, diz que, sem dúvida, é lícito àquela senhora laquear suas trompas. A mulher não se dá por satisfeita, pois ouviu dizer que a laqueadura tubária é um pecado grave. O padre lhe responde: sim, é um pecado grave se for feita por motivo fútil. Mas o caso da senhora é diferente. Com 3 cesarianas sucessivas, o útero está fragilizado e se tornará mais frágil ainda no próximo parto cesáreo. A laqueadura, em seu caso, será feita para evitar os perigos que uma nova gravidez traria para a senhora e para o bebê. Pode laquear-se sem o menor escrúpulo de consciência. A mulher sente-se aliviada e agradece entre lágrimas ao padre por aquela solução cômoda. Após a cirurgia, com o recém-nascido nos braços, vem novamente manifestar gratidão ao sacerdote compreensivo que lhe apontara a porta larga da esterilização. E a história termina em final feliz. Agora, a porta estreita. Imagine-se que a mesma mulher da história anterior tenha ido consultar um sacerdote fiel ao magistério da igreja. A resposta dele seria: embora eu compreenda todo o problema pelo qual a senhora está passando, não posso dizer que a laqueadura seja lícita. Essa cirurgia danifica e mutila as trompas de Falópio, que são órgãos que Deus criou para a sublime missão de transmitir a vida. Mas o médico me disse que se eu não ligar as trompas, vou morrer na próxima gravidez. O padre lhe diz: primeiramente, vamos consultar outro médico
para verificar se esse perigo existe e se é tão grande assim. Mas ainda que se pudesse assegurar que na próxima gravidez a senhora morreria, nem assim seria lícito a recorrer à laqueadura, que é uma esterilização direta. E a mulher pergunta: o que é uma esterilização direta? É uma intervenção que tem por fim ou por meio tornar a pessoa estéril. Se a senhora estivesse com um câncer no útero, o médico removeria o útero para extirpar o tumor. Tal cirurgia deixaria a senhora estéril, mas não diretamente. A esterilidade não seria querida como fim nem como meio, mas apenas tolerada como efeito colateral da cirurgia. No caso da senhora, porém, o médico pretende praticar a esterilização como meio de evitar riscos em uma nova gravidez. E a mulher pergunta: mas evitar riscos não é um fim bom? Sim, mas o fim não justifica os meios. Não se pode obter esse fim por meio de uma laqueadura, que é uma esterilização direta. Então, padre, o que eu devo fazer? Se de fato houver motivos sérios para adiar uma nova gravidez, a senhora e seu marido poderão, após o parto, abster-se dos atos conjugais nos dias férteis. A isto se chama continência periódica. Aí a mulher diz: mas para mim é muito difícil reconhecer os sinais de fertilidade. Parece que eu sou diferente das outras mulheres. O padre responde: vou conduzir a senhora a um casal que conhece bem a última versão do método Billings, incluindo casos de mulheres que apresentam umidade constante nos dias inférteis. Como se vê, ao dizer não à laqueadura, o padre não pôde despedir sumariamente aquela mulher, como fizera o padre da história anterior. Prometeu levá-la a um outro médico, a fim de confirmar ou não aquele prognóstico sombrio, e ainda ofereceu-lhe um casal para instruí-la corretamente no método Billings. Para não trair a verdade, aquele sacerdote teve um grande trabalho. Acompanhou aquela mãe e seu marido durante a gestação, o parto e o pós-parto. Deu-lhes palavras de encorajamento e conforto, mas nunca lhes disse que a laqueadura era lícita. Ao receberem uma instrução atualizada sobre o método Billings, a mulher e seu marido admiraram-se de sua própria ignorância. Quanta coisa eles não sabiam ou haviam aprendido de maneira incorreta. E ao consultarem o outro médico, indicado pelo padre, o casal entendeu que o seu caso não era tão sério assim. Era verdade que a mulher já se havia submetido a 3 cesarianas, mas isso não equivalia a uma sentença de morte. No caso dela, a cicatrização tinha sido ótima, quase sem deixar vestígios. Um autor norte-americano, do seu livro The Doctor and the Christian Marriage, O Médico e o Matrimônio Cristão, ele diz: algumas pacientes são tão boas cicatrizadoras que às vezes é difícil ver a cicatriz mesmo depois de 4 cesarianas. Provavelmente, ela poderia ainda submeter-se a vários partos cesáreos. O recorde de cesarianas está em 14, no Texas, assim diz Kimberly Hahn no seu livro O Amor que Dá Vida. A própria Kimberly Hahn, esposa do pastor Scott Hahn, submeteu-se a várias cesáreas. Então ela diz no seu livro que o recorde está no Texas, 14 cesarianas.
A história terminou em um verdadeiro final feliz, mas o pastor, ou seja, o padre, que apontou a porta estreita da verdade, teve que se cansar muito. Várias vezes a igreja se pronunciou contra a laqueadura usada para impedir os riscos de uma futura gravidez. O Papa Pio XII já dizia que em tal caso não se pode aplicar o princípio da totalidade. Vou ler o que diz Pio XII. É no discurso Duas Respostas de Pio XII ao 27º Congresso Italiano de Urologia, 1953. Nesse caso, diz o Papa, o perigo que corre a mãe não provém nem direta nem indiretamente da presença ou do funcionamento normal das trompas. O perigo não aparece a não ser que a atividade sexual livre leve a uma gravidez. Faltam as condições que permitiriam dispor de uma parte a favor do todo, em virtude do princípio da totalidade. Portanto, diz o Papa, não é permitido intervir nas trompas sadias. Trompas sadias não podem ser objetos de intervenção para que elas fiquem estragadas, para que elas não possam funcionar. Não é lícito, disse o Papa Pio XII, já em 1953, tá? Em 1975, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, hoje Dicastério para a Doutrina da Fé, emitiu um documento em resposta a perguntas da Conferência Episcopal dos Estados Unidos sobre a esterilização nos hospitais católicos, reafirmando a posição de Pio XII. Toda esterilização que por si mesma, isto é, por sua própria natureza e condição, tem por único efeito imediato tornar a faculdade generativa incapaz de procriar, deve ser considerada esterilização direta. Por isso, não obstante qualquer boa intenção subjetiva daqueles cujas intervenções são inspiradas pelo cuidado ou prevenção de uma doença física ou mental, prevista ou temida como resultado de uma gravidez, tal esterilização permanece absolutamente proibida segundo a doutrina da Igreja. Se, portanto, constitui pecado o uso de um preservativo para tornar estéril um único ato conjugal, quanto maior será a gravidade de uma cirurgia feita para tornar estéreis todos os atos conjugais futuros. Assim adverte o citado documento. E, de fato, a esterilização da faculdade, no caso a faculdade generativa, é proibida por um motivo ainda mais grave que a esterilização dos atos singulares, uma vez que produz na pessoa um estado de esterilidade quase sempre irreversível. Destruir um órgão procriador é mais grave do que fazer com que um ato conjugal seja infecundo. Porque quando você destrói a faculdade procriadora, você esteriliza todos os atos conjugais futuros, e não apenas um. Em 1993, a mesma Congregação para a Doutrina da Fé, hoje Dicastério para a Doutrina da Fé, reforçou sua posição ao responder sobre o isolamento uterino, que é igual à laqueadura tubária, feito para evitar os riscos de uma futura gravidez. Segundo o documento, em tal caso, a laqueadura é feita para tornar estéreis os futuros atos sexuais férteis, livremente realizados. O fim de evitar os riscos para a mãe
derivantes de uma eventual gravidez, vem, portanto, perseguido por meio de uma esterilização direta, em si mesma moralmente ilícita. Note-se, só haverá perigo se houver gravidez. E só haverá gravidez se houver atos sexuais. E atos sexuais são livres. Ou seja, o casal pode abster-se deles pela continência periódica. E um motivo grave legitima o uso da continência periódica, como no método Billings. Se por absurdo a Igreja decidisse autorizar um único caso de esterilização direta, deveria, por coerência, autorizar também a anticoncepção e despedir todos os instrutores do método Billings de regulação da procriação. Isso, porém, a Igreja jamais poderá fazer, pois a proibição da esterilização não é uma lei criada pela Igreja e que a Igreja poderia reformar, mas é uma lei divina que a Igreja apenas reconhece e expõe fielmente para a nossa observância. Portanto, não há a menor possibilidade de a Igreja Católica, sem trair a si mesma e a Deus, autorizar a esterilização direta, como é no caso da laqueadura e da vasectomia. Laqueadura para a mulher, vasectomia para o homem. Se você está com preocupação imensa de que você vai morrer na próxima gravidez, saiba que a gravidez só ocorre por causa de um ato livre, que é o ato conjugal. O casal pode deixar de praticá-los nos dias férteis. E para descobrir os dias férteis, nós temos vários métodos. O mais popular é o método Billings da ovulação. Método da ovulação Billings, MOB. Bem, agora eu vou ler para vocês uma historinha. Essa história é fictícia, mas seria tão bom se ela fosse real. A história tem como personagens uma mulher e o seu marido, e os dois se comportam de maneira exemplar diante de um médico que quer pressioná-los a aceitar a laqueadura tubária. Vamos assistir a este diálogo? Em uma perseguição, todo cristão deve estar pronto a não negar a sua fé para evitar a morte. Portanto, evitar a morte não pode ser uma razão válida para pecar. Isso vale não somente para o pecado de negar a fé. Um exemplo é aquele do pecado de esterilizar-se para não morrer. Certa vez, uma gestante dirigiu-se a um hospital para dar à luz. Era sua quinta gravidez. Por causa da demora da dilatação cervical, o médico comunicou que era conveniente o parto cesáreo. Ao abrir o útero da paciente, o médico mostrou-se assustado e transmitiu à parturiente todo o seu susto. Preciso agora mesmo ligar as trompas da senhora. De jeito nenhum, respondeu a paciente na mesa de cirurgia. Deixe-me as trompas em paz. Os usuários do Instagram, até logo, porque aproximam-se os 20 minutos. Vou prosseguir para os usuários do YouTube. De jeito nenhum, respondeu a paciente na mesa de cirurgia. Deixe-me as trompas em paz. O médico lhe diz: esta é a sua quinta gestação. Seu útero está extremamente desgastado. Ele não vai resistir à próxima gestação. A senhora vai morrer. Embora aquela não fosse a hora apropriada para gracejos,
A mulher perguntou: E se o Senhor ligar minhas trompas, eu terei a vida eterna? O médico respondeu: Não a vida eterna, mas pelo menos a senhora ficará livre do perigo de uma nova gravidez. Ora, doutor, toda gravidez tem o seu perigo. Já enfrentei esse perigo 5 vezes e estou disposta a enfrentá-lo novamente. Mas desta vez o perigo é maior, disse o médico. A senhora vai morrer se engravidar de novo. A gestante sorriu e respondeu: Já me falaram isso na última gestação e até hoje eu não morri. O médico não se conformou com a obstinação daquela paciente tão pouco preocupada com a própria morte. Resolveu chamar o marido, que estava na sala de espera, e disse-lhe subitamente: Sua esposa vai morrer. Isso eu já sabia, respondeu o homem. Não me casei com uma mulher imortal. O médico irritou-se. O caso de sua esposa é grave. O útero dela está muito debilitado. Se eu não laquear as trompas, ela vai morrer na próxima gravidez. O marido então falou bem sério: Doutor, se o senhor me propusesse arrancar os olhos de minha esposa, eu não aceitaria. Mas o senhor me propõe algo pior: destruir as trompas, que foram criadas por Deus para transmitir a vida. As trompas estão sadias e não põem em perigo a vida de minha esposa. A medicina existe para curar, não para esterilizar. Se, porém, houver realmente um risco muito grande em uma próxima gravidez, eu e ela estamos dispostos à continência periódica enquanto durar o perigo. Continência periódica? Perguntou o médico, franzindo a testa, como quem ouvira falar de um monstro. O senhor está falando do método Billings? Esse é um dos métodos naturais de regular a procriação sem ofender a Deus. O médico não conteve sua expressão de desprezo. Ora, mas isso falha. É verdade, concordou o marido. Embora pesquisas da Organização Mundial de Saúde tenham encontrado uma eficácia bem próxima de 100%, o método Billings pode falhar. Mas a sua previsão da morte da minha esposa também pode falhar. O que não falha é a providência de Deus. E é nela que eu e minha esposa confiamos. Estarrecido por ver um casal que não se desesperava sequer com a previsão de morte, o médico insistiu. O senhor já tem 5 filhos. Já pensou se sua esposa morrer na próxima gravidez? Como poderá educar todos eles? Não se importa com a morte dela? O marido respondeu: A morte é dolorosa, mas não é o que mais tememos. O que eu e minha esposa tememos acima de tudo é ofender a Deus. O Senhor nos propõe o pecado da esterilização para nos livrar da morte, mas nós preferimos a morte a cometer um pecado. Termina assim a historinha. Bonita, mas uma história muito rara. Nesta hora, infelizmente, os casais costumam vacilar e, por causa do medo, esquecem dos princípios morais e preferem cometer o pecado para não morrer. Esquecem-se que todos os santos fizeram o contrário, antes de morrer do que pecar. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, disse Jesus. Não tenhamos tanto medo assim da morte, mas tenhamos medo da morte eterna, de ficarmos privados da graça de Deus e da sua visão face a face. Isso é que nos deve fazer tremer. Muito bem.
Vamos agora falar sobre um assunto de que eu não gosto de falar, mas sou obrigado. O assunto financeiro. Nós estamos com uma dívida judicial que vai terminar em dezembro de 2027, que totaliza R$ 140.000. Estamos pagando R$ 5.000 por mês à mãe da menina chamada Giovana, a título de indenização por danos morais. Os pais da menina ajuizaram uma ação indenizatória contra mim, que depois veio a se tornar contra o Provida, por causa da dor que eles sofreram de não terem podido abortar a própria filha no ano 2005, quando eu impetrei um habeas corpus em favor de Giovana, de modo que ela não foi abortada, ela nasceu, ela foi sepultada, ela teve um enterro digno, ela não foi tratada como lixo hospitalar humano. Recebeu um nome que os seus pais lhe deram, Giovana, mas mesmo assim a justiça condenou a mim e depois ao Provida a indenizar este casal por danos morais. Nós temos que ter a cada mês R$ 5.000 só para pagar a indenização à mãe da menina Giovana. E precisamos que vocês nos ajudem. Se vocês puderem fazer uma doação esporádica, ótimo. Mas melhor ainda será se puderem fazer um agendamento, uma doação periódica, até dezembro do ano que vem. Uma doação pequena que seja, de R$ 10 por mês, mas uma doação fixa. Isso nos ajuda. E se vocês quiserem saber como doar, podem visitar a página providaanapolis.org.br, clicar em doações e lá vocês terão os bancos, as agências e as contas bancárias, a chave Pix e o QR Code para vocês fazerem as suas doações enquanto estivermos passando por essa dificuldade financeira. Nós também vamos mostrar o QR Code aqui neste vídeo. Mas, se vocês puderem, em vez de uma doação puramente eventual, fazer um agendamento, isso vai nos ajudar mais. De qualquer forma, eu agradeço muito aos doadores, seja os eventuais, sejam os periódicos, e vocês estarão sempre nas nossas orações. Vamos pedir sempre por aqueles que nos fizeram bem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora falar dos livros que nós temos para vender. O Provida tem alguns livros que estão à venda pela plataforma PagSeguro. Na página providaanapolis.org.br, vocês podem clicar em Produtos e lá encontrarão os seguintes livros. Este aqui é a segunda edição do livrinho Descobrindo a Castidade, feita para mostrar a virtude da castidade, não como um peso difícil de carregar, mas como um tesouro a descobrir. Este aqui é o livro de ouro ao alcance de todos, uma explicação popular do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Este aqui é IPPF, a Multinacional da Morte, um livro escrito pelo advogado argentino Jorge Scala, falando sobre esta rede mundial de abortos, esterilização e anticoncepção, IPPF. Este aqui é a alma do embrião humano. Foi a minha tese de doutorado em bioética, defendida em 2013, no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, sobre a questão de quando a alma é criada e infundida por Deus no embrião. Vocês podem utilizar o PagSeguro
inclusive se quiserem parcelar as suas compras, porque a plataforma dá essa possibilidade, pagar a crédito, parcelado. Mas, se quiserem comprar em grande quantidade, não convém usar o PagSeguro. Convém vocês se comunicarem diretamente conosco e dizerem quantos vocês querem, qual o endereço, e a gente calcula o frete. Fica mais fácil assim enviar para vocês. Vamos agora rezar uma oraçãozinha que nós sempre rezamos, a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca e parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Vamos agora rezar uma oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus, esta serva de Deus, que por várias vezes foi priora do convento Santa Teresa, no Rio de Janeiro, um convento carmelita. Esta serva de Deus foi uma grande intelectual, muito culta, mas também de grande santidade. Ela escreveu várias obras, algumas eu tive a honra de lê-las, gostei muito da sua espiritualidade. E quem sabe, se a minha coluna ficar curada, a graça alcançada sirva para instruir o seu processo de beatificação. E assim nós tenhamos uma beata brasileira, carmelita, carioca, e futuramente uma santa, né? Quem sabe? Mas eu vou pedir a ela
a cura da minha coluna, dos meus joelhos, das minhas articulações de um modo geral. Se essa cura servir para a maior glória de Deus, se servir para o bem das almas, se servir para aumentar a minha humildade e a minha gratidão, e se servir para elevar Madre Maria José de Jesus à honra dos altares. Quem quiser um exemplar desta relíquia, basta escrever para provida@providaanapolis.org.br, dizendo o seu nome e o seu endereço físico, para que possamos remeter a relíquia para você, tá? Esta relíquia tocou nos ossos da madre. Aqui está o pano, para vocês enxergarem bem. O pano que tocou nos ossos dela. É uma relíquia de 2º grau. Vamos lá então rezar a oraçãozinha. Deus de poder e misericórdia, que tornastes vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidades de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos dar agora a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grignon de Montfort, Santa Gina Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos por toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.